até que idade crianças não pagam, até que idade ou entre que idades será pago 50%. Nós precisamos que você, duas coisas, que você acerte, aquelas pessoas que já confirmaram, você acerte, né? E você, se você não acertar aqui na igreja, com a tesoureira, no caso a minha esposa, a irmã Ruth, que você possa fazer a transferência pelo Pix, como algumas pessoas já efetivamente fizeram, mas você passe o recado, né, para a gente não confundir, porque às vezes tem pessoas que dão ofertas, além dos dízimos, um valor menor, e a gente entende como oferta. Mas a gente quer ter a certeza que você está acertando a questão lá do convívio. Então, você possa mandar para a irmã Ruth, dizendo, irmã Ruth, esse valor que está sendo transferido é referente ao meu almoço, da minha esposa, dos meus filhos, enfim. Entendido, irmãos? Nós precisamos, até para a gente fazer essa confirmação com o pessoal da cozinha, o pessoal que vai estar servindo, a gente possa estar seguro, né? As pessoas, porque, claro, alguém pode confirmar e depois pensar melhor, né, e não ir, e a gente vai confirmar lá e podemos ter problema com relação à quantidade de pessoas. Tá bom? A gente não quer nem que falte alimentação e nem que sobre também, né? Então, que seja dessa forma, a gente solicita, né, encarecidamente que os irmãos procedam dessa maneira. É comum, a gente sabe que muita gente deixa para acertar na hora, mas não é o mais indicado, irmão. A gente precisa que você realmente faça isso com uma certa antecedência. Gostaria de pedir para o diácono, irmão Walter, vir aqui à frente. Ele vai trazer uma saudação à igreja e logo a seguir, quando ele terminar, já o pastor Antônio sobe e estará trazendo para nós a palavra de Deus. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz. Que alegria, como é bom estar aqui. Aliás, de volta aqui, né? Já estive aqui e tenho certeza que nós estamos num lugar maravilhoso, né? Eu sou hoje o segurança do pastor Lincoln e do pastor Antônio, né? E daqui a pouco, se Deus permitir, estaremos de volta. Mas é muito bom estar aqui com vocês. E eu queria deixar uma breve fala, né? Hoje pela manhã nós estivemos ali na igreja em Coqueiros e hoje comemoramos o Dia do Pastor, né? Então temos aqui o pastor Fernando, pastor Lincoln, pastor Antônio, não sei se tem algum outro pastor, mas é muito bom nós sabermos que temos o sumo pastor e que este sumo pastor, ele, com a sua sabedoria, com o seu amor, né, ele designou homens para pastorear a sua igreja, para cuidar do seu povo. E na sua fala, viu, pastor, trouxe aqui uma lembrança sobre o convívio, e eu queria deixar com os irmãos um texto breve, eu tenho 3 minutos, de Isaías 46, versículo 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que bom é nós sabermos, eu e você, termos essa convicção que nós somos cuidados por Deus e Deus ele tem aqui na terra seus colaboradores. Todos vocês, todos nós somos colaboradores de Deus, mas certamente Deus escolheu os pastores para ser um colaborador da igreja, para ser aquele que está cuidando, edificando a igreja, permitindo que Deus edifique a igreja, e nós precisamos nos lembrar de muitas coisas. Agora foi um lembrete, mas o lembrete principal é para você perseverar até o fim, o lembrete principal é para você verificar as Escrituras e ver tudo que está escrito e você vê a manifestação de Deus, a manifestação do amor, da graça, mas também da severidade de Deus, da justiça de Deus, do poder de Deus, e dessa maneira nós vamos perseverar até o fim, juntos, unidos, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja e que possamos estar unidos em amor,
em santidade, em comunhão. Aliás, pastor, falar em comunhão, que possa haver outros eventos daquele que nós estivemos aqui junto com os homens, tá bom? Já estamos com saudades. Pastor Antônio Medeiros. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Eu confesso que eu ainda não me acostumei com essa chamada ou essa convocação para pregar o Evangelho. Eu estou acostumado com as nossas ovelhinhas, pouquinhas, lá em Coqueiros, né? E qualquer outra coisa já me deixa, conforme eu falei, com um friozinho na barriga. Apesar de já estar há mais de 40 anos pregando o Evangelho, mas isso eu ainda não consegui. Viu, pastor, irmão Fernando? Se depois o senhor tiver um calmantezinho, alguma coisa aí para nos dar, o senhor passa para mim, viu? Eu estava observando os 2 vídeos que foram passados e me veio à memória, irmãos, algo que há muito tempo eu já não me lembrava mais. Eu morei por volta de 9 anos no Japão e ali Deus me deu muitas experiências com respeito a países não cristãos que têm uma dificuldade muito grande para aceitarem o Evangelho. Mas tem uma história muito linda, verdadeira. Na Segunda Guerra Mundial, até tem um filme que já passou sobre isso, quando os japoneses eles apontaram as suas armas dos seus aviões para Pearl Harbor e destruíram praticamente todo aquele lugar. Então, um americano chamado Jacques Desarrés, aquilo enfureceu demais o coração daquele americano pelo ato de covardia, né, de traição, porque os homens que fizeram aquilo, os seus superiores, os japoneses, eles estavam traçando, alinhavando uma rendição. Mas se por um lado eles estavam alinhavando uma rendição, por outro lado eles estavam criando uma forma de atacar os americanos. Bom, Jacques Desarrés não aceitou aquilo e imediatamente ele se lançou como voluntário para lutar contra os japoneses. E havia um plano americano para fazer com que os japoneses pudessem sentir na carne aquilo que eles fizeram, que era atacando a cidade de Tóquio. Mas havia um problema que os aviões, a base mais próxima de Tóquio, ela não conseguiria levantar voo, chegar em Tóquio, soltar as bombas e retornar à base. Fatalmente, muitos deles ficariam pelo caminho. Mas isso não intimidou os americanos. Eles estavam dispostos a se vingar. E Jacques Desarrés era um daqueles que estava pilotando um daqueles aviões. Assim o fizeram. Foram até Tóquio, soltaram as bombas, mas o combustível não chegou até o local onde eles estariam seguros, e Jacques Desarrés então cai num lugar lá e é aprisionado pelos japoneses. Foi levado prisioneiro, ficou aproximadamente 2 anos aprisionado pelos japoneses, e um dia um japonês passou na sua cela e jogou um livrinho para ele.
era um Novo Testamento. Aquele homem começou a ler o Novo Testamento e ali naquela cela o Espírito Santo começou a mudar o coração daquele homem. E a guerra termina, ele volta para os Estados Unidos e ele vai fazer um curso de missionário. Fez aquele curso de missionário, escreveu um opúsculo em que dizia assim: eu fui prisioneiro no Japão, ou eu fui prisioneiro dos japoneses. Foi para o Japão e numa estação de trem ele ficava ali naquela estação distribuindo aquele opúsculo em japonês, contando a sua história, a raiva que ele sentia dos japoneses, o ódio que ele sentia dos japoneses, o desejo de acabar com aquela nação, até um dia em que, prisioneiro, o japonês joga um livro para ele, era um Novo Testamento, falando do grande amor de Deus. E ele disse que ele foi transformado por aquele amor, e agora ele estava ali anunciando para os japoneses que havia um Deus que também poderia mudar a história daquela nação. Interessante que havia um japonês chamado Mitsu Fujita, e ele foi um dos homens que estavam comandando aquela esquadrilha que praticamente acabou com Pearl Harbor. E ele estava sendo julgado, e ele, num daqueles dias, ele vai para Tóquio, e quando ele salta na estação, aquele homem estava ali e dá para ele aquele livreto contando a sua história e dizendo que ele tinha um ódio mortal dos japoneses, mas que agora ele fora transformado pelo amor de Deus. E ele queria que todos os japoneses ouvissem o evangelho de salvação. Aquele homem, comandante, que estava sendo julgado, colocou aquele livreto no bolso. Ele morava um pouco depois de Nagoya, e no período em que ele estava voltando, ele pegou aquele livreto e começou a ler. E quando ele chega na sua cidade, ali no lugar em que ele morava, por incrível que pareça, havia um grupo de jovens japoneses, cristãos, que estavam ali anunciando Jesus Cristo e distribuindo uns panfletos em japonês. Ele pegou aquele panfleto e ele ligou uma coisa a outra e ficou olhando aqueles meninos, aqueles rapazes ali pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo e Iê-sama. E ele ficava olhando aquilo e dizendo: eu não sabia que tinha isso aqui no Japão. E ele vai conversar com um rapaz, e o rapaz disse: não, nós somos evangélicos, nós acreditamos em Jesus Cristo, no amor de Deus. E aquele homem começa a ser transformado pelo poder de Deus. Retorna novamente a Tóquio, num daqueles julgamentos, e lá estava Jacques Desarrés anunciando a Jesus Cristo. E ele então começa a conversar com aquele homem, e Jacques Desarrés prega o evangelho para ele, e eles se tornam os dois maiores missionários nas terras japonesas. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém se dispôs a pregar o evangelho. É isso que nós estamos vendo, irmãos. Em 2008 para 2009, quando os Estados Unidos estavam numa quebradeira só, nós estávamos ali numa cidade chamada Ueno, e nós vimos que muitas fábricas japonesas fecharam, e muitos japoneses, o japonês, ele é diferente. Ele não volta para casa quando ele tem um problema, ele vai morar na rua, ele vai morar nas estações, mas ele não volta para a sua casa. E perto de onde nós morávamos tinha
muitas barracas de japoneses que ficaram desempregados e não tinham para onde ir, e então compraram as suas barraquinhas e ficaram morando ali na beira da praia. E nós íamos levar alimentos para eles. E eles nos olhavam assim espantados, né? Estrangeiro. E nós levávamos Novos Testamentos em japonês e dávamos para eles. E teve um que, na outra semana, quando nós voltamos, ele perguntou para o nosso tradutor, porque eu não falo nada em japonês não, viu, irmãos? Nada, nada, nada. A minha esposa fala bem, mas eu não. Aí perguntou para o tradutor, é verdade o que está escrito aqui? Ele já tinha lido todo o Novo Testamento. E ele disse, é verdade o que está escrito aqui? Aí, é verdade. Tem um Deus que desceu do céu e que veio para perdoar os meus pecados? É verdade. Mas não é, ele disse, mas não é isso que nós aprendemos aqui. Se eu for agora num templo budista pedir um prato de alimento, alguma coisa para comer, um lugar para dormir, eles vão dizer que não, que é o meu karma, eu tenho que passar por aquilo, porque na minha vida pregressa eu fiz alguma coisa que eu tenho que pagar agora. E você está dizendo que esse Jesus desceu do céu, morreu na cruz para perdoar os meus pecados? Sim, é verdade. Aquele japonês, ele ficou estupefato, ele não sabia o que dizer. E eu, então, o convidei para domingo ali na nossa igreja. Claro que eu convidei um pastor japonês para pregar nesse dia, né? E então, convidei um pastor japonês e o pastor pregou o evangelho. E vocês não imaginam, na hora do apelo, aquele japonesinho, com os dois bracinhos para o alto, correndo no meio da igreja e chegando até a frente, e o pastor mandando ele se ajoelhar, e ele se ajoelhou. E o pastor perguntou se ele queria aceitar Jesus como Salvador, e ele balançava a cabeça que sim, dizia que queria Jesus no coração dele. Deus continua operando, irmãos. Deus não mudou. Deus não muda. E eu confesso para vocês que eu me sinto muito feliz. Não sei se eu vou conseguir, com as minhas palavras, transmitir tudo aquilo que está dentro do meu coração. Mas quero dizer para vocês que o meu coração está ardendo, viu, irmãos? Meu coração está em chamas. Graças a Deus, viu? Continua em chamas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João. Pastor, eu tenho 20 minutos. Amém? Muito bem, irmãos. Livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10. João, capítulo 10. Está aqui, já achei. Versículo 28. João, capítulo 10, versículo 28. Todos acharam? Está aqui, né? Muito bem, diz assim, olha. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém irá arrebatá-las das minhas mãos. Amém? Você pode, nesse momento, por essa palavra tão especial, tão maravilhosa, tão linda, que é uma assertiva, uma afirmativa do Senhor Jesus Cristo para mim e para você, eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.
Este é, sem dúvida, um dos textos mais encorajadores do Evangelho. Por quê? Porque neles encontramos a segurança que tanto nós precisamos. Ele mostra claramente que não somos nós, não são as nossas forças, não é a minha capacidade, não é o que eu possa te oferecer nesta noite, meu querido, não é aquilo que eu poderia trazer como uma mensagem motivacional, encorajadora, para que você pudesse, por um momento, esquecer dos seus problemas, das suas lutas, das suas angústias, das suas dificuldades, e por um breve espaço de tempo neste lugar, você sentir o seu coração mais leve. Não. Ele nos mostra, esse texto nos mostra claramente que não somos nós, as nossas forças ou qualquer qualidade que nós venhamos a ter, que nos fazem permanecer em Deus. Mas é Deus que me sustenta. É Deus que me ampara. É Deus que me ajuda nos meus guetos, nos meus fossos, nos meus desencontros, nas minhas horas tristes, nas minhas horas de angústia, nos meus momentos tenebrosos, nos momentos em que eu olho para o alto e digo: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Há 42 anos atrás eu vivi isso, irmãos. Fui buscar um exame da minha esposa. E o médico, que era um amigo que eu tinha no Rio de Janeiro, me chamou e disse: Medeiros, olha só, nós temos que resolver um problema. Tua esposa tem um câncer no útero. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu disse: doutor, me ajuda, o que eu faço? Ele disse: vamos interná-la no Instituto Nacional do Câncer, aqui na Praia Vermelha. Eu falei: doutor, a mãe dela morreu lá há menos de um ano. Ele disse: rapaz, então vamos fazer o seguinte, vamos encontrar um outro hospital, mas não vamos dizer para ela que ela está com essa enfermidade. E eu, na minha inocência, dizia: tudo bem. Lincoln, fomos para aquele que tem na Tijuca, ali na usina, um hospital que tinha ali que também tratava de cancerosos. E eu dizendo para minha esposa: olha, foi a última operação que você fez, não deu certo. E a minha esposa já estava muito magrinha, debilitada. E, irmãos, uma luta muito grande. Eu com 4 filhos pequenos, minha filhinha estava com 6 meses, a minha mãe saiu daqui para ir cuidar dos meus filhos e da minha filhinha que estava com 6 meses. E a minha esposa ficou internada naquela ordem terceira de São Francisco da Penitência. E eu chegava, quando eu vi a minha mulher, ela tem 1,37 m, irmãos. Mas não se iluda, não se iludam não, viu? É uma baixinha poderosa, não é fácil. Eu vou com ela caminhando, ela vai na frente, eu vou atrás porque eu não consigo acompanhá-la. Mas ali naquele hospital, quando eu vi a minha mulher naquela maca, ali naquela cama, eu olhava para ela e eu dizia: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Cheguei um domingo, a minha esposa estava deitada e não se levantou, e eu vi a sombra da morte nos olhos dela. E eu peguei aquele ônibus que era Tijuca, Marechal Hermes, e de Marechal Hermes até Campo Grande, e eu chorava desesperadamente, e as pessoas vinham: o senhor está passando bem? Eu dizia: estou, tudo bem.
Cheguei em casa, dobrei meus joelhos, entrei no quarto, a minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, mas vai acontecer. Entrei no quarto, botei a minha cara no pó e falei, Senhor, se o Senhor não curar a minha mulher, eu não tenho condições de pregar a tua palavra. Não tenho, Senhor. Falei, eu não tenho essa estrutura. Eu era um rapaz ainda, começando no ministério, irmãos. Falei, Senhor, eu não tenho. Me perdoa, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor cura. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a esposa que o Senhor me deu. Eu não pedi, mas foi o Senhor quem me deu. Então, Senhor, eu não aceito que ela agora seja levada por essa enfermidade. Chorei. Me lamentei diante de Deus. Fui trabalhar. Na segunda-feira, meio-dia, eu não almoçava. Eu pegava o ônibus e ia lá para Tijuca para vê-la. Quando eu cheguei lá na Tijuca, que eu entrei no quarto dela, ela me olhou, deu aquele pulo, pulou da cama. Imagina uma mulher com 1,37 m pular de uma maca de mais de 1 metro. Imagina, né, irmãos? Ela pulou e veio e me abraçou e disse, Ninho. Ela me chama de Ninho até hoje. Ninho. O que houve, minha filha? Ela falou, olha, aconteceu um milagre. Ela falou, estou curada. Eu falei, está curada, minha filha? Que isso? Ela falou, 2 homens de branco entraram de madrugada aqui onde eu estava. Entraram e um deles passava a mão na minha cabeça e o outro me abria e dizia, minha filha, fica calma. E ela dizia, não, vocês não me levaram para a mesa de operação, vocês não vão me mexer aqui não, de jeito nenhum. E um acariciava ela e o outro operava. E ela saiu dali, irmãos, foi para o banheiro, colocou algo estranho e saiu dali curada para a glória de Deus. Amém? Você pode dar um amém, irmãos? Amém? Isso é o Deus que nós servimos. É o Deus que eu creio. É o Deus que me sustenta nas suas mãos. Esse Deus que diz que Ele me deu a vida eterna. Ele disse, eu lhes dou a vida eterna. E eles jamais perecerão. E ninguém os poderá arrancar das minhas mãos. Não é a minha força. Eu sempre tive desejo de ser um pregador do Evangelho. Mas eu era gago. Muito gago, eu ainda sou gago, viu, irmão? Mas eu era muito gago. Mas eu tinha um desejo imenso de pregar o Evangelho. E de vez em quando tinha algumas palavras que teimavam em não sair. Elas teimavam em ficar aqui na minha garganta e eu ficava desesperado. Porque chegava ali, eu dizia, irmãos, vou dar uma marcha rezinha porque eu não consigo continuar daqui. E a igreja ria demais por causa disso. E um dia eu falei para Deus, eu disse, Senhor, a minha mãe diz que colher de angu, que se mexia lá na roça, né? Aquela colher de angu, quando taca na cabeça do gago, ele começa a falar, eu digo, Senhor, eu quero a tua mão, Senhor, tocando na minha vida. E Deus, pelo menos 95% Deus melhorou, pastor. Graças a Deus. Né? Pude começar a sentir, por essas pequenas coisas, a boa mão de Deus. Pude começar a sentir Deus agindo e operando na minha vida, na vida dos meus filhos. Porque não é o que eu possa fazer, é por quem Ele é. O Deus que me salvou, aquele que desceu da sua glória, despiu-se da sua majestade, transformou-se em servo, veio na forma de homem e aceitou morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Ainda, pastor, que houvesse somente eu, o mais indigno e o mais miserável dos pecadores aqui na terra, Jesus morreria em meu lugar. Morreria em meu lugar. Não tenho a menor dúvida disso. Não é pela minha capacidade, mas é pelo seu grande poder. E eu fico vendo, meu Deus,
como nós estamos abrindo mão, nós conversávamos com o pastor Lincoln, como nós estamos abrindo mão do poder de Deus em nosso meio, da capacidade operacional de Deus, da forma. Irmãos, não é mensagem motivacional que te faz ficar feliz por alguns minutos. É o poder de Deus, é a glória de Deus, é a manifestação do Espírito Santo de Deus nos envolvendo, sabe? Nos tirando do estado normal, daquilo que nós vivemos, a nossa normalidade, e nos levando a uma dimensão maior, né? Como diz o Paul Yong-Chu no seu livro Quarta Dimensão, nos tirando da dimensão humana e nos transformando, nos levando para a dimensão do Espírito e nos fazendo crer que se hoje você entrou aqui de alguma maneira atribulado, aflito, angustiado, se de alguma forma as coisas não estão acontecendo, isso pode ser crises, sim, nas nossas vidas, mas nós temos um Deus que administra as nossas crises. Administra as nossas crises. Louvado seja Deus. Sou dele. E eu tenho esta convicção, pastor Fernando. Sou dele. E ninguém, nem nada pode arrancar das suas mãos. Porque ele nos amou primeiro. Ele se propôs a nos dar a vida eterna. Foi ele que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Às vezes eu conto um pouquinho do meu testemunho, porque vocês já viram que eu sou meio carioca, né? Nasci e me criei no Rio de Janeiro. E como bom carioca, gostava de uma seresta, gostava de um carnaval, gostava das coisas que o Rio oferece com tanta facilidade para as pessoas que ali residem. E eu, como jovem, sempre gostei dessas coisas. E um dia eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus. E volto agora para o lugar onde eu convivia com os meus amigos. Eu viajava de trem, né? Era uma viagem de quase 1h20, e ali nós tínhamos aquele grupinho de 10, 12 pessoas jogando baralho ali para passar o tempo. E eu chego agora no meio dos meus amigos e eles dizem para mim assim: Magrinho, eu sempre fui magrinho, né? Então não tinha nada de anormal nisso. Magrinho, arranja uma dupla para você jogar. Eu falei: não jogo mais baralho. Aí um virou e falou assim: por quê? Virou crente? Eu falei: virei. Ninguém acreditou, irmãos. Ninguém acreditou. Os meus amigos, todos eles começaram a rir e disseram: você virou crente? Cigarro, eu digo, não fumo mais. E carnaval, eu digo, não tem mais. As nossas serestas de final de semana, eu digo, não tem mais, virei crente. Irmãos, que sacrifício para eles entenderem que eu havia me tornado um servo de Deus. Eles não conseguiam conceber como que uma pessoa que estava ali junto com eles todos os dias, desfrutando daquelas coisas que nós vivíamos ali, agora tinha se tornado um crente. Passaram-se 6 meses e eu não saía daquele lugar. Eu levava o meu Novo Testamento e ali eu ficava encostadinho lendo, e eu não saí daquele lugar. 6 meses se passaram. E um dos meus amigos de farra, de seresta, de carnaval, de gandaia, um dia chegou para mim e falou assim: rapaz, eu te admiro. Eu falei: me admira? Por quê? Ele falou: porque eu queria ser que nem você. Eu tenho uma vontade imensa de ser crente, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de abandonar a minha vida.
E eu falei para ele, rapaz, tu não sabe o que você está perdendo? A melhor coisa que o homem pode ter na vida é quando ele permite que o Espírito de Deus entre no seu coração e transforme a sua vida. E ali eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para aquele meu amigo e encaminhá-lo para uma igreja Assembleia de Deus que estava próximo à sua casa. Foi ele que deu a sua vida em meu lugar. Por isto, eu quero dizer para você, eu posso viver em paz. Sendo assim, os problemas da vida, os meus problemas hoje, são tratados pura e simplesmente como problemas, nada mais. Eu não vou dimensionar e fazer com que os meus problemas se transformem em qualquer outra coisa, a não ser problemas do meu cotidiano. Tenho diabetes? Tenho diabetes. Não posso comer doce? Bom, é outra história, né? Aí já é querer exigir demais. Exigir demais. Esse mês eu fui lá na doutora, estava 270. Ela disse, o senhor não vai sair daqui mais, o senhor vai ficar aqui agora um mês, sentado aqui do meu lado. Eu digo, não, doutora, deixa eu ir embora, que baixa para 105. Ela falou, não vai baixar não, eu vou lhe dar um remédio agora para o senhor ver o que é bom. E realmente ela mudou e já está em 104, viu, irmãos? Mas em compensação, é um remédiozinho que machuca as nossas vidas, né? Mas tenho diabetes, são os meus problemas, eu trato os meus problemas simplesmente como problemas, pastor. Eu não tenho dificuldade nenhuma em crer que eu tenho um Deus que um dia vai me levar para morar na glória, vai me levar para morar na eternidade. Eu não tenho problema nenhum de crer que um dia o meu coração vai parar de bater, e quando o meu coração parar de bater, os anjos de Deus estarão perfilados em continência para mais um salvo que vai morar na eternidade. Não tenho dificuldade nenhuma em entender isso. Né? Minhas fraquezas, como fraqueza. Minhas doenças, como doenças. Posso a cada dia crescer. Posso a cada dia amadurecer. Sem medos, sem angústias. Nós estamos vivendo uma época, pastor, eu tenho que me policiar, irmãos. O senhor não sabe o perigo que é dar um microfone para mim, pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não tenho dificuldade nenhuma em conviver com as minhas dificuldades humanas, porque eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é suficientemente poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Estou convicto, estou firmado, estou firme na rocha, e nada vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estou guardado, estou seguro em suas mãos. Eu sou amado e querido de Deus. Fale para o irmão que está do seu lado, você é um amado e querido de Deus. Você é um amado. Sou amado e querido por aquele que deu a sua vida por mim. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Obrigado, pastor. Sou amado e querido por aquele que desceu da sua glória, despiu-se de todo o poder que tinha, para vir a este mundo me salvar e te salvar também. Louvado seja o nome do Senhor. E o conhecimento deste grande amor. Quando nós passamos a conhecer o amor de Deus, na sua extensão, quando nós passamos a conhecer o amor de Deus
em tudo aquilo que Ele é, as nossas atitudes também elas começam a mudar. Eu sou amado do meu Pai. Sou amado de Deus. Irmãos, o meu filho está viajando agora, daqui a 5 dias, 4 dias, está indo embora. É do Brasil, eu já estou sofrendo. Eu já estou sofrendo. Pelo meu filhinho de 44 anos que está indo embora. Você está entendendo? O meu coração já está apertado. Isso é amor de pai, irmãos. Isso é amor de pai. Você está entendendo o que é isso? Isso é amor. Agora você imagine, Deus te criou a sua imagem conforme a sua semelhança, deu-lhe do seu espírito, soprou nas suas narinas e você foi feito alma vivente e foi criado para o louvor da sua glória, porque a Bíblia fala isso, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E o homem descaminha, perde o rumo e toma uma direção errada. Mas Deus continua o amando como o amou no dia que o formou, no dia que o criou. E agora Deus, que já tinha um plano estabelecido, porque é sabedor que isso iria acontecer, Ele agora coloca esse plano em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse plano, ele teria que ser elaborado e alguém teria que transformá-lo numa realidade. E a Bíblia diz que a justiça de Deus exigia que alguém sem pecados pagasse pelos pecados do homem pecador. Era essa a justiça de Deus. E Deus só trabalha por meios legais. Alguém sem pecados. Aí diz a Bíblia que Deus olhou dos altos céus e não viu um justo, um só sequer. E Paulo complementa dizendo, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 4, que quando João chegou aos céus, ele ouviu aquela voz que dizia, quem é digno de abrir e desatar os selos? E diz a Bíblia que aquela voz procurou, porque não havia nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos. Aquele livro é o livro da minha história, da tua história. Ali estava o ponto final. Nós estávamos literalmente perdidos, porque não havia ninguém que pudesse dar continuidade à nossa vida. Mas daí a pouco, alguém diz para João assim, não chores, ele está chegando aqui. Louvado seja Deus! E naquele momento João vê, o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e agora estava vivo, e disse, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Deus tira o ponto final e começa e coloca uma vírgula. E é por isso que você está aqui hoje comigo. É por isso que nós estamos aqui aguardando a volta do Todo-Poderoso para morarmos com Ele na glória. Irmãos, vou terminar, viu? Estou guardado por Ele. Estou seguro em suas mãos. Sou amado e querido dEle. O conhecimento desse grande amor me leva à mudança de atitudes, tais como eu preciso amadurecer no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. Quem sabe, nesta noite, Deus tem pessoas aqui neste lugar que quando viu esses 2 vídeos, sentiu o coração pulsar um pouquinho mais forte. Esta chama que um dia Deus acendeu no teu coração, o inimigo está tentando apagá-la. O inimigo não quer que você sonhe com missões.
O inimigo não quer que você tenha no seu coração esse desejo de um dia também dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quase não se vê mais, pastor. Jovens, com esta chama ardente, embora a chama está aí, está acesa, mas esse mundo, as concupiscências deste mundo, a forma como nós estamos vivendo, ela não nos deixa aflorar aquilo que o Espírito Santo tem plantado no coração desses jovens, que era obedecer ao ID do Senhor, obedecer à chamada. Mas, pastor, precisa de ir para a África? Não, meu irmão, não precisa de ir para a África, não. Nós temos tantos lugares aqui no Brasil. Quem sabe, eu vou orar por você nesta noite. E eu vou fazer uma oração muito específica. Eu vou orar para Deus te fazer passar num concurso. E que seja um concurso numa cidadezinha onde você quase não tem evangélicos. E você vai ter que ir para fazer a obra de Deus. Deus faz assim. Deus faz desta maneira. Você não sabe como fazer, mas você quer passar num concurso, você está estudando. O meu neto passou agora num concurso lá em Xerede. Fez a prova e passou em primeiro lugar. E eu disse para ele: ó, meu neto, a responsabilidade é grande, meu filho. Deus não leva ninguém para determinados lugares que não seja, primeiramente, para que o nome dele venha a ser glorificado. 9:10, pastor. Respeito, dignidade, compaixão, valores que nós precisamos de readequar em nossas vidas. Humildade, solidariedade, amor ao próximo, amor pela sua igreja, amor pelo seu pastor. Hoje é o dia do pastor. Eu estou muito feliz, recebi 3 mensagens. Mas recebi, não estou totalmente esquecido, pastor. Recebi 3 mensagens, graças a Deus. Pastor, eu lhe parabenizo pelo seu dia, mas muitos não parabenizaram porque não sabiam, pastor. Mas eu duvido que você vai deixar o pastor dessa igreja sair nessa noite sem você parabenizá-lo. Pelo dia 3. Então, pois é. Amém? Louvado seja Deus. Que nós possamos viver esse evangelho sem quaisquer problemas, sem culpas. Talvez você tenha alguma coisa no seu coração que ainda lhe acusa, lhe entristece, coisas que ficaram e não foram bem definidas. Vamos orar nessa noite. Vamos pedir para Deus limpar. Vamos pedir para Deus fluir, purificar, né? E eu preciso disso também, irmãos. Esses dias eu estava fazendo uma analogia de coisas erradas na minha vida. Eu falei: ih, Senhor, tem demais. Deixa eu me arrepender aqui logo e pedir perdão ao Senhor, porque são coisas que vão ficando para trás, nós vamos, né, deixando de lado. E eu quero dizer para você, a mensagem desta noite é essa: segurança e paz em Cristo Jesus, porque estamos firmados em suas mãos. Firmados. Estamos amalgamados, estamos presos a este Jesus que nos deu vida e vida com abundância. Vamos terminar? Trate as questões da vida apenas como questões da vida.
Não deixe o teu coração ser um lugar onde as coisas tristes teimam em permanecer. Não deixe que coisas do passado que não tem mais nada a ver com as nossas vidas, foram coisas que aconteceram, ficaram para trás. Estamos vivendo uma nova vida em Cristo. Então, faça com que as coisas dessa vida sejam apenas problemas que serão resolvidos no decorrer do tempo das nossas vidas. Você concorda comigo? Por quê? Porque Jesus disse que ninguém nos arrebataria das mãos dele. Ninguém, nada. Nada vai nos tirar da presença de Deus. Posso baixar aqui, pastor? Posso vir aqui? Louvado seja Deus. Eu confesso para vocês que eu não volto mais aqui sem antes telefonar um mês para o pastor Fernando, viu? Porque eu cheguei ali na casa dele, ele já apontou o dedo e falou, olha, é aqui, vocês se virem aí. Vocês se virem aí. Amém? Mas eu queria orar, irmão. Eu gosto de orar. Eu gosto de orar. Sabe, pastor, a oração, ela pode muito em seus efeitos. Pode muito. Eu aprendi isso na minha vida, nas minhas lutas. Eu aprendi isso na vida da minha esposa. Eu aprendi quando a minha filha nasceu com engioma para o lado de fora aqui, aquelas veias avermelhadas e que não podia pentear porque as veias estavam todas do lado de fora. E um dia, um pastor, que faltavam 3 elos aqui da sua coluna, e como não tinha aqueles elos, ele andava todo como um jambolão. Ele não tinha essa estrutura firmada. Ele mandou a minha mulher se aproximar, chamou a minha filha e colocou as mãos, colocou um pouquinho de óleo ungido, colocou ali, e disse, em nome de Jesus eu ordeno que essas veias voltem para dentro do couro cabeludo. No outro dia de manhã, quando a minha esposa foi procurar, não tinha mais nada. Só tinha marquinha, meu irmão. Você crê nesse Jesus? Então fique de pé comigo agora. Coloque a sua mão sobre o seu coração. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Claro que não é esse coração, mas nós estamos aqui ligando a mente e o coração ao nosso coração e crendo que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, que a boa mão de Deus está estendida sobre esta igreja, que o Senhor tem mantido este lugar com a força do seu poder. E nós queremos orar nesta noite, Senhor Deus. Ó Senhor, nós queremos estender as nossas mãos para o alto, para o trono da Tua glória. E primeiramente, Senhor, te agradecer pelas bênçãos que esta igreja tem conquistado na unção e no poder do Espírito de Deus. Ó Senhor, muito obrigado, porque nesta noite, Senhor, eu acredito que um milagre está acontecendo neste lugar. Vidas estão sendo tocadas, corações estão sendo sarados, mentes, Senhor, estão sendo purificadas. Ó Senhor, eu quero orar por estes jovens que estão, Senhor, com o desejo, ó Senhor, de fazer, ó Senhor, meu Deus, esses concursos. Ó Senhor, eu quero te pedir agora que seja esta uma maneira, uma fórmula do Senhor levá-los para cidades aonde a Tua palavra ainda não é conhecida. Que eles possam chegar ali na força e na unção do Teu poder, ajudando-os, Senhor, para que sejam, ó Senhor, homens e mulheres que verdadeiramente estejam, Senhor meu Deus, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Teu altar, Senhor, diante do teu altar. Ao único que é digno de receber, adore ao Senhor, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Solte sua voz, declare: adoramos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, só a ti, Senhor, consagramos todo o nosso ser a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, Senhor, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual, Senhor, não há outro igual a ti. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, te louvar, bendito Deus, maravilhoso Salvador das nossas vidas, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou, por esse tempo que o Senhor nos deu. Te agradeço, Deus, pelos teus servos que estiveram colaborando com a tua obra nesta noite, Pai. Abençoa a vida do pastor Lincoln, meu querido amado irmão, pastor Antônio Medeiros, que se dispôs a trazer a tua palavra, Senhor,
Muito embora tenha sido apanhado de surpresa, mas o teu Espírito é com ele, e ele, Senhor meu Deus, falou aquilo que estava no teu coração, e certamente, Senhor, o nosso coração recebeu a tua palavra. Abençoa o ministério, a vida, a família, a saúde, Pai, deste teu servo, pastor e também diácono Walter. Nossa grande alegria, Senhor, o nosso grande prazer também de ter podido contar com a presença desse amado irmão. Pai, eu te agradeço porque tu tens homens fiéis, Senhor meu Deus, como os teus servos. Te agradeço, Pai, por cada vida que esteve, e te agradeço acima de tudo, Pai, por aquilo que o Senhor faz, muitas vezes não visível aos nossos olhos, de uma maneira misteriosa e secreta, porque o teu Espírito sopra, Pai, sobre todas as nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Te peço que a tua bênção esteja sobre cada um dos amados irmãos que aqui estão, que as tuas mãos estejam estendidas e que o Senhor nos proporcione, Pai, essa semana uma semana abençoadíssima, sentindo acima de tudo a tua presença, porque sem a tua presença nada nós somos, Pai. Abençoa, leva a cada um dos teus servos, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém e glória a Deus. Amado irmão, vá na paz do Senhor. Se algum irmão, alguma irmã ainda tiver desejo, necessidade de receber uma oração, nós, pastores, ainda estaremos aqui e podemos orar por você. Amém? Vá na paz do Senhor. Não esqueça, irmão, quarta-feira nós temos culto de estudo da palavra e domingo que vem nós não temos culto na igreja. Presta atenção. Domingo que vem nós não temos culto no templo. Nós teremos o nosso convívio lá na casa do irmão Afrânio e irmã Ângela. Vá na paz do Senhor, Deus abençoe.